Caríssimos telespectadores, é com grande entusiasmo me apresentar para vocês pessoalmente, apresentando meu rosto, minha expressão facial, e é com a profunda sensação de responsabilidade que hoje, pela primeira vez, eu me apresento a vocês em um formato mais pessoal, revelando o rosto por trás de quem traz as reflexões e discussões que temos compartilhado durante um bom tempo. Este momento marca uma nova etapa em nossa jornada conjunta de exploração de conhecimento. A face que hoje se revela não é apenas minha, mas a de todos aqueles que buscam incessantemente o entendimento das complexidades da existência humana. Como uma pessoa que gosta de estudar diariamente, alguém que tem um anseio de buscar o entendimento a mais, acredito na importância do diálogo visual, onde gestos, expressões se tornam complementares às palavras, ampliando a compreensão e a conexão entre nós. Mostrar o rosto é uma essência, um ato de vulnerabilidade e autenticidade. Nos ensinamentos de Manuel Levinas, ele diz: a presença do rosto do outro é uma chamada ética. Uma chamada ética à responsabilidade. Nesse sentido, minha presença aqui é o convite ao encontro mais autêntico, onde cada gesto se traduz em uma expressão de nossa busca comum pela verdade e pelo conhecimento. Platão nos ensina que o amor pela sabedoria, a verdadeira filosofia, é um ato de amor do saber. A busca incessante pela sabedoria. Hoje, a compartilhar esse momento com vocês, reavivamos esse espírito platônico, onde o olhar se torna a janela da alma, revelando não apenas nossas ideias, mas também nossas intenções e desejos mais profundos. A partir desse ponto, nosso canal será apenas uma plataforma de discussão. A partir desse ponto, nosso canal não será apenas uma plataforma de disseminação de conhecimento, mas um espaço de encontro e trocas genuínas. Cada vídeo, cada discussão será um reflexo dessa nova dimensão que incorporamos, onde a face visível se une ao pensamento invisível, tornando nossa experiência mais rica e completa. Assim, convido vocês a continuarem nessa jornada de descoberta, onde cada olhar, cada expressão será uma peça fundamental à construção do nosso entendimento coletivo. Que possamos juntos explorar horizontes do saber, iluminando nossas mentes e corações. Mas de agora em diante eu queria propor algo mais diferente, mais da minha parte mesmo. Queria dar meu testemunho, contar um pouco da minha história, né? Então, dando essa continuidade, gostaria de dizer que nem sempre durante a minha vida eu fui uma pessoa que de fato fosse fascinado por buscar algo a mais. Durante a minha infância, desde quando eu tinha uns 5 anos de idade, os 3 ou 4 anos de idade foi onde eu me lembro mais ou menos, que por incrível que pareça me lembro desde a época da fralda, né? Eu sempre fui uma pessoa que era muito, até hoje sou, um pouco solto, meio eclético. Alguém que sempre está querendo fazer alguma coisa, que não gosta de ficar muito tempo parado. Queria que vocês tenham entendido essa parte. Fora que na minha infância, desde agora eu sempre tive muitos problemas em questão de ansiedade, falta de entendimento em algumas coisas, porque eu tenho 2 diagnósticos. Eu sou DPAC e tenho TDAH. DPAC seria déficit de atenção auditiva. Geralmente eu ouço algumas coisas, mas a minha mente não compreende o que foi dito. E o TDAH, pelo fato de que minha atenção não está tão concentrada em um ponto fixo. Literalmente tem que ficar focado em alguma coisa, que nesse caso é chamado de hiperfoco, né? Porque quando estamos focados em uma coisa, as coisas em volta é como se tornasse um silêncio, né?
Então, durante todo esse percurso, eu era a pessoa que de fato não sabia da minha identidade, não sabia quem eu queria ser, e eu não sabia quem eu era. E eu não sabia o que eu estava buscando daqui em diante. Mas, ao longo do tempo, eu fui redescobrindo e buscando modos de me aproximar das coisas que eu gosto de fazer. Eu lembro que nos meus 4 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a música. Eu aprendi a tocar piano, minha avó me ensinou, e até agora eu toco. E eu sou músico. Eu toco piano, violão, ukulele, escaleta, teclado. Só não toco outras porque não tem aqui em casa, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui buscando novos costumes e novos gostos, né? Aí, quando eu tinha entre 13 e 14 anos de idade, eu tive um certo desejo de criar um canal no YouTube, né? E antigamente, como eu era uma pessoa mais agitada, sempre gostava daquela que era mais do lado da zoeira. Aquele costume de zoar as pessoas, aquele costume de chamar a atenção das pessoas através da zoeira, é, brincando com as pessoas, interagindo, dando aquela interação, né? Só que, ao longo do tempo, muitas coisas começaram a dar errado. Meu antigo computador tinha quebrado, eu não tinha um bom áudio, uma boa voz para gravar também. E pelo celular eu não sabia como gravar direito. Mas ao longo do tempo fui tentando me adaptar a isso. Mas chegou um certo momento que eu desanimei e desisti. E nesse período eu sabia editar vídeo, eu sabia editar fotos muito bem, sabia mexer com Sony Vegas, com Photoshop, com entre outras plataformas. E agora começando no celular, minha plataforma de edição é o Power Director, né? E então eu fui me adaptando a novos costumes. Eu fui pegando os costumes na cozinha também, eu fui começando a gostar de cozinhar, né? Que eu lembro que o meu primeiro contato, que eu creio que foi o primeiro contato de muita gente, também foi fritando um ovo, né? Mas depois aprendi a fazer um arroz bem solto, aprendi a fazer panquecas, aprendi a fazer um bolo, várias coisas e fui aprendendo mais e mais e fui aperfeiçoando isso, né? E nesse período eu ainda não tive o gosto pelos estudos, né? Isso começou lá quando eu tinha no final dos 19 anos aos 20 anos de idade. Quando foi no meu primeiro dia de aula presencial na minha faculdade, né? Porque estava em período de pandemia e as aulas eram remotas. Então, como as aulas eram remotas, eu ainda, como eu era uma pessoa muito ansiosa, queria estar fazendo alguma coisa, eu praticamente estava desinteressado em tudo que estava sendo passado. Eu estava me desinteressando no que o professor estava passando, eu estava me desinteressando no que os, a importância dos conteúdos, né? Pois os conteúdos eram básicos, que ensinavam sobre os princípios da educação, behaviorismo, Piaget, de Vygotsky, que foram dos grandes pioneiros da educação, né? Como Vygotsky, que ele fez a teoria da linguagem comunicativa, né? Com Piaget, que ele fez a teoria da educação, indicando várias fases das crianças até a idade da pré-adolescência, assim como entre outros. E eu fui observando e não tive tanta importância nisso. Até porque eu queria ser professor com o desejo de ensinar apenas aquilo que aprendi durante o curso de inglês, né? Eu sou formado em letras em inglês. Eu sei falar inglês fluentemente, eu sei me comunicar com as pessoas. Eu estou tentando me adaptar às outras línguas. Eu estou tentando me adaptar no russo, também estou tentando me adaptar na linguagem do espanhol, né? O gosto pelos estudos mesmo foi quando o coordenador do curso, o primeiro coordenador, ele levou a gente para uma biblioteca, para fazer um pequeno passeio lá. E naquele ambiente, eu fui observando os livros, as obras, e eu fui pensando comigo mesmo, como deve ser a mente de uma pessoa ao absorver isso tudo que está na biblioteca?
que fui vendo vários clichês, o clichê da filosofia, o clichê da sociologia, da medicina, da ciência, entre outros campos. E meu desejo era ler aquilo ali tudo. Tanto que quando eu tive esse desejo de buscar mais o conhecimento, depois das aulas eu ia na biblioteca e passava horas lá dentro. Aí pegava alguns livros aleatórios, né? Porque foi a partir daí que comecei a ter um gosto pela leitura também. E por incrível que pareça, quando você entra num curso de letras, querendo ou não, você tem que ter gosto pela leitura. Ou pelo menos ler. Que a gente usa bastante em livros, né? E quando fui na biblioteca, eu lembro que um dos primeiros livros que eu peguei foi de filosofia. Principalmente o livro da obra de Sócrates. Eu fiquei tão fascinado pela obra, pela falta da simplicidade dele, de trazer aquilo que nós retratamos hoje como conhecimento socrático, como o conhecimento que é chamado de maiêutica, né? Que é conhecimento que nasce. Que a maiêutica seria a mãe e o conhecimento, ou seja, o nascer do conhecimento, maiêutica. E quando eu fui pegando tudo isso, eu tive um outro desejo, que é o desejo de não me conformar com uma certa teoria. Aquele desejo de buscar mais coisas além do que foi proposto, né? Um dos exemplos mesmo foi quando eu estava pesquisando sobre Santo Tomás de Aquino e geralmente estava lendo a história dele. Vendo a história de que na infância ele era profundamente religioso, né? Só que ao longo do tempo ele foi se aproximando mais da Igreja Católica. Ele queria entrar no sacerdócio, né? Sacerdócio não, ele queria ser monge, né? Acho que era monge, né? Mas, como a família estava inconformada, eles aprisionaram Santo Tomás de Aquino em uma sala, um quarto, e forçaram ele a perder a virgindade. Ele, abismado com tudo isso, ele saiu daquele ambiente e depois se aprofundou mais. E quando fui pesquisando mais a fundo, eu fui lá nas 5 vias, como o motor imóvel que move todas as coisas, sobre toda a causa tem que ter uma causa superior que não pode ser causada por nada, né? Quando eu fui pesquisando todas essas coisas, eu fui pensando, bem assim, ok, eu sei dessas partes, mas eu preciso de mais. Porque eu sempre senti aquela sensação de que o nosso cérebro é como se fosse estômago, que nunca está saciado. Sempre busca se alimentar cada vez mais. Isso de fato é verdade. Até porque se a gente procurasse nada, e se não houvesse nenhuma mudança, nada estaria acontecendo. Parece ser uma coisa óbvia. Mas se você investigar seus antepassados, os seus pais, a sua mãe, por exemplo, se ela não tivesse decidido te gerar como filho, se ela não tivesse se cuidado, se ela não decidisse mudar sua rotina por você, né? Até porque é questão de sacrifícios. De fato, tem mudanças que são sacrifícios. Aí quando eu cheguei aos 21 anos, até os 22 anos, eu fui tentando levar um pouco mais a sério esse lado, né? Aí foi quando eu li uma das obras que mais me deixou fascinado, A Vida Intelectual. No meu último vídeo, eu gravei falando sobre essa obra, A Vida Intelectual. Pois essa obra retrata sobre o convite à vida de estudos, e fala que a vida de estudos é uma consagração. E eu pensei, se de fato essa paixão pode se tornar uma consagração, eu decidi que eu queria me consagrar à vida intelectual. Me aproximar do conhecimento, mas através do catolicismo. Aí fui me aproximando de vários cientistas católicos, como o padre Gregor Mendel, por exemplo, que ele é o pai da genética. O padre Georges Lamaitre, que ele fundou a teoria do Big Bang, quando notou a expansão do universo. Foi fundando várias teorias, como a segunda lei da termodinâmica, como a lei da entropia, falando também sobre
O design inteligente também, inclusive muitos cientistas que propõem uma base de alguém superior, né? Como bases da questão da evolução, a questão da genética, da genética primitiva, da composição do DNA que a gente tem, que é falado que o DNA só é possível graças a um design superior, que é falado, né? Esse design superior seria Deus, né? Platão, em sua obra República, afirma que o conhecimento e a busca pela verdade é uma forma de virtude e aqueles que buscam a verdade através do conhecimento são capazes de governar com sabedoria e justiça. O mito da caverna, por exemplo, é uma poderosa metáfora sobre a transformação do ser humano através da iluminação do conhecimento. Que se vocês assistiram a aula de filosofia, onde falou sobre o mito da caverna, falou sobre as pessoas que estão presas na caverna e são facilmente iludidas pelas sombras, e eles encaram isso como uma realidade. E ao saírem dessa caverna, eles enxergam uma forte luz. E essa iluminação seria o conhecimento, ou seja, conhecer o mundo à volta, né? Aristóteles, por sua vez, também nos ensinou que o conhecimento é um fim em si mesmo. Uma busca incessante pela verdade, que define nossa humanidade e a nossa complexidade. Em sua metafísica, ele declara que todos os homens, por natureza, têm o desejo de conhecer. Esse desejo inato pelo saber é o que nos impulsiona a explorar, a questionar e compreender o mundo ao nosso redor. Espero que vocês tenham prestigiado desse conteúdo, que vocês deixem nos comentários aquilo que ficou mais forte para você, aquilo que te tocou mais. Espero que vocês tenham de fato aproveitado esse conteúdo, que essa é a primeira vez que eu apresento o meu gosto, né? Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E até a próxima. E salve Maria.